Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira, sempre com o objetivo de abençoar, de edificar a sua vida, levando até você reflexões a partir do texto bíblico sobre questões da teologia, sobre questões práticas do dia a dia, conceitos, falando sobre cosmovisão cristã, como os teólogos gostam de afirmar, não é verdade? Seja muito bem-vindo a mais uma edição. Antes de apresentar os nossos convidados, rapidinho, vou colocar aqui para você a minha rede social. Chega por lá para a gente poder interagir, conversar também. É mais uma plataforma aí para a gente poder falar um pouquinho sobre teologia e repercutir os assuntos aqui do Vejam Só. E também vou deixar as redes sociais aqui do programa. Se você ainda não segue o Vejam Só nas redes sociais, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, chega por lá. Tem muito material para você, para abençoar a sua vida e para você nos ajudar também compartilhando esse conteúdo. É uma atitude muito simples, que não custa nada. Você se inscreve, segue e curte os nossos conteúdos. E isso, com certeza, vai ser bênção aqui para o programa. Afinal de contas, as nossas produções vão chegar a outras pessoas também. Então, estou te esperando por lá também, em todas as redes sociais, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, vou colocar o tema aí da nossa conversa, que hoje está quente. Então, um tema polêmico, muito prático, fala do nosso dia a dia e com certeza que vai ser muito interessante, então fica ligadinho aí. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Robson do Boa Morte Garcês, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor Robson, meu irmão, muito obrigado por aceitar o nosso convite, uma ótima noite, uma alegria recebê-lo aqui, graça e paz, meu irmão. Amém, é uma satisfação estar aqui mais uma vez, então dou já uma boa noite para você. Obrigado. Meu querido Eliezer, o Zeca, também ao novo irmão, ao irmão sempre e novo amigo, melhor dizendo, Adriano Aguiar, prazer conhecê-lo, muito simpático e certamente é um tema muito oportuno, porque nós estamos vivendo uma sociedade com pensamentos muito libertinos, muito autonomistas em relação ao ser humano caído. Isso traz graves consequências. Então, nada melhor do que a gente conversar um pouco ou sobre o que a Bíblia trata desses assuntos. Vai ser bem, com certeza, essas reflexões, mas antes da gente entrar nessas polêmicas, né, sobre a questão, vou pedir as referências da igreja, pastor, por favor. Eu sou da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Sou ligado ao Presbitério de Piratininga, que é aqui na Zona Sul de São Paulo, aquela região do aeroporto de Congonhas, cercanias, e eu frequento a igreja da cidade de Ademar, principalmente. Sou vizinho da igreja, é uma igreja em que tenho 15 familiares lá, com todos eles com cargos na igreja, exceto a netinha de 8 meses, a Catarine. E estamos, então, à disposição da obra da Igreja Presbiteriana, mas a gente atua mais aqui. Então, sou ligado muito à área da liberdade religiosa. Atualmente, fui o proponente da criação da Comissão Permanente de Direito e Liberdade Religiosa. O Supremo Conselho aprovou em 22, em Cuiabá. Ela foi empossada mais recentemente e a ideia é nós termos um órgão agora permanente na Igreja Presbiteriana com componentes eleitos quadrienalmente para que cuidem não só das interpretações jurídicas, além do Supremo Conselho que faz isso, mas também tratando da questão da liberdade religiosa, que é um bem muito precioso. Trabalho com casais e também com idosos. Então, a gente tem um trabalho sem uma igreja neste momento. Fiquei 25 anos numa igreja do presbitério, voltei a ela por mais 2 anos. Tenho trabalhado também na cidade de Ademar como cooperador. Perfeito. Inclusive, em outras oportunidades, até conversando aqui, vamos convidar o irmão novamente para a gente falar desse tema da liberdade religiosa, que é de fato muito caro. Toda alegria. Muito atual e extremamente relevante para a nossa reflexão cristã aqui. Vai ser um privilégio aprender com o irmão. Obrigado de novo por aceitar o nosso convite. Os contatos do pastor Robson já apareceram aí para você, mas eles também ficarão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. Pode chegar por lá para você conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão e, obviamente, se tiver questionamentos, por lá que você pode contactá-lo também, tá certo? E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa noite, estreando aqui no programa, o pastor Adriano Aguiar, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Novo Lar. Pastor Adriano, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, é uma alegria recebê-lo, sinta-se em casa. Obrigado. Vejam Só, é uma extensão dela também, é uma alegria recebê-lo. Graça e paz, uma ótima noite, meu irmão. Graça e paz, meu irmão e amigo Zeca. Esse é o nosso desejo, que se inicie hoje uma grande amizade. Amém.
ao pastor Robson. Uma satisfação poder conhecê-lo. Que honra, muito amável. E nós estamos aqui com o anseio que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amém. Até porque o assunto é um assunto importantíssimo, Sem porque dúvida. quantas pessoas nesta noite estão nos ouvindo com o desejo de receber uma resposta, né? Acerca de algum problema que eles estejam enfrentando. E nós estamos aqui para servir ao Senhor através da sua palavra e do entendimento e revelação que Ele tem nos dado. Sem dúvida, vai ser bênção, com certeza. Creio. Para quem nos acompanha, vai ser um momento de reflexão. Como o irmão disse, pode ser realmente um momento de ajuda, de auxílio, né, nessa situação. E agradeço, irmão, por aceitar o Muito convite num obrigado. tema tão espinhoso. Não, parece simples, mas não é tão simples, não. Mas, bom, daqui a pouco nós vamos entrar no tema. Sim. Vamos passar as informações da igreja também, Pois pastor? não. Por favor. Por bondade, nós estamos servindo ao Senhor na igreja Assembleia de Deus Novo Lar. A nossa igreja fica ali na região de São Miguel Paulista, no Jardim Helena. E nós estamos ali servindo ao Senhor de inauguração da igreja agora faz um ano. Por bondade, eu já estou pastoreando a igreja há 23 anos. Que bênção. E servindo a Escola Teológica CETADB. É o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus. A minha formação foi pelo Instituto IBETEL, depois eu fui trabalhar na FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, e já faz 9 anos que estamos servindo na CETADB. Que bênção. Toda segunda-feira nós estamos ali cavando o coração de Deus, como eu costumo dizer, e os nossos cultos é quarta e nos domingos. E eu quero aqui a todos os telespectadores louvar a Deus e na oportunidade que alguém na região quiser lá nos abençoar, Sim. estamos ali para servir. Sem dúvida, ali na Zona Leste. Uma região pouco habitada, né? Tem pouco morador na Zona Leste. Quem dera. Tem pouca gente por lá, mas eu tenho certeza que quem nos assiste, estiver próximo, fica aí também o convite. Muito obrigado. Estendido a você que nos acompanha. Inclusive, se você quiser outras informações do Instituto Teológico, da igreja, o pastor Adriano divulgou aí as redes sociais, que são os contatos que você pode acessá-lo também, já apareceram. Ficarão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Bom, vamos entrar aí na nossa conversa aí. Coloca o tema aí na tela. E eu, particularmente, gosto demais de assuntos que falam sobre a nossa vida prática, sobre a nossa vida da igreja. E esse tema trata demais desse assunto. A pergunta é, aquelas pessoas que são amaziadas, amigadas, juntadas, ou seja, que não tem, que não casou oficialmente. Como é que fica a situação dessas pessoas durante a administração da ceia do Senhor? Elas podem participar ou não? A igreja deve restringir a participação dessas pessoas. Nós vamos poder conversar, aprender um pouquinho sobre isso, colocar algumas situações práticas para que os nossos convidados analisem, mas primeiro eu quero a resposta dos irmãos à nossa pergunta. De forma introdutória ainda, tá bom? Não sei se é possível responder de forma objetiva, mas se o for, por favor, para que depois a gente aprofunde na sequência, porque depois da participação inicial dos nossos convidados, você que me assiste vai poder participar respondendo a nossa enquete também. Pastor Robson, e aí? Pode ou não pode participar da ceia do Senhor quem está nessa situação? Não pode e pode. Pai, mas isso juridicamente... O irmão é um advogado dos bons. Isso juridicamente não... Há quem não possa, pela sua situação e condição, a origem do estado em que ela está, e há quem possa, pela condição e origem. Então, só para a gente discorrer um pouquinho. Se a pessoa é quem dá causa a essa irregularidade do casamento, ou seja, eu que não quero casar oficialmente, aí eu não posso participar. Aí a regra é clara, Zeca. Não pode. Agora, se a pessoa sofre com isso, por exemplo, a minha esposa, ela quer casar, mas eu que não quero, aí ela pode? Ela é membro da igreja, Isso. regular, bom comportamento, bom testemunho de fé. Ela pode participar. Pode e deve ser concedida a Santa Ceia para ela. Boa. Pode e deve. Gostei disso. Essa parte é interessante. Inclusive, depois eu quero aprofundar alguns aspectos nesse sentido também a partir do texto da orientação de Paulo.
Mas, pastor Adriano, quero te ouvir também. E aí, nessa situação, pode ou não pode? Pois é, eu concordo com a resposta do pastor Robson, porém, eu creio que respostas rápidas e fáceis, sem uma reflexão, acaba demonstrando uma falta de compromisso com o assunto, e principalmente com a vida alheia, né? Até porque, nesses 23 anos pastoreando, eu tive que lidar com N situações que algumas teve que se resolver a partir de uma pequena disciplina, de um acompanhamento, de uma observação. Outra, quando nós liberamos a questão da Santa Ceia para uma pessoa que vivia nesse estado de amaziamento, resolveu o problema, porque me parecia que o marido, por exemplo, ele não se casava para fazer como se fosse uma birrinha para a esposa. A partir do momento que nós liberamos a esposa a participar do grupo, descer as águas, participar da Santa Ceia, que é um caminho, pronto, o marido um dia virou e falou assim, não, agora eu quero me casar. Quer dizer, havia uma situação ali, mas isso o pastor deve acompanhar muito, muito de perto. Eu acredito que o grande problema está em muitas pessoas acharem que estar amaziado, já vi muitas pessoas falando isso, é viver em fornicação. E eu não entendo isso pela Bíblia, até porque lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando fala de fornicação, a palavra grega lá é porneia, é prostituição. Sim. É uma pessoa que comete um sexo casual, não tem compromisso com uma mulher ou com um homem. Então, eu não acredito que, nesse sentido, por exemplo, viver amaziado, e aí podemos ter 3 propostas, né? Pode ser um casal cristão que não quer se casar, aí eu acho que o tratamento deve ser outro. Pode ser um casal em que um crente e outro não, a pessoa não crente não quer se casar, eu acho que o crente não pode pagar o preço pelo fato do seu cônjuge não querer se casar. Perfeito. Então, eu acho que quem está servindo ao Senhor, eu não creio em cristão de segunda classe. Eu creio que se uma pessoa serve a Deus, nós, como pastores ou ministérios, estamos recebendo o dízimo, o trabalho voluntário desta pessoa, por que não ela não deveria participar do corpo, do sangue, descer as águas, exercer o seu trabalho, não é verdade? Sim. E uma outra proposta é quando uma pessoa já serve a Deus, já se converteu a Cristo, tem a revelação da palavra e vai fora buscar um cônjuge. Aí já é uma outra questão. Para mim, eu entendo que aí a pessoa está em estado de desobediência. Boa. Entendeu? Entendi. Aí, nesse caso, já cristã e casa com alguém descrente, aí ela deve arcar com as consequências da escolha dela. Sim. Inclusive com a não participação da ceia, por exemplo. Pode ser uma forma de disciplina. Porque ela está em desobediência. Para que ela possa vir a se arrepender pela escolha que ela Boa. fez. Gostei. Ótima reflexão, muito bom. Vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui a enquete, porque eu tô cheio de perguntas para fazer aqui com meus amigos aqui e eu tenho certeza que você também tem bastante dúvida aí para tirar. Então, vamos colocar na tela a enquete, que você participa e depois a gente vem aqui já para continuar a nossa conversa. Acesse o nosso perfil do Instagram, que você encontra as nossas enquetes. Põe na tela aí a pergunta que a nossa produção deixou postada lá, por favor. Diz assim, ó, união informais e a ceia, o que fazer? Primeira delas, participação livre, ou seja, a pessoa tem que participar, tá bom? Independente da união que ela se encontra. Um diálogo é necessário, um discernimento, que é o que os nossos colegas falaram aqui, né? Precisa analisar caso a caso, para que daí sim participe. E a terceira opção é uma abstinência, ou seja, não pode participar. Quem está nessa situação não pode participar. Não tem análise, né? Igual o pastor Adriano fez aqui, por exemplo, dividindo ali as categorias, vamos dizer assim, né? Ó, desse caso é assim, desse caso é assim, desse caso... Não, tá desse jeito, não pode participar, tá bom? Então vai lá, vote, participe. Eu quero saber a sua opinião também sobre o assunto. Agora, meus irmãos, voltando aqui à nossa conversa, eu estava até pensando e preparado aqui para a gente falar só sobre essa administração da ordenança, da ceia.
Mas a fala de vocês me saltou aqui uma questão. Eu vou pedir para vocês definirem. E aí, Dr. Robson, não sei se tem uma dupla definição, jurídica e eclesiástica, mas eu quero a sua definição sobre o casamento. Como é que nós vamos definir o casamento? Porque o pastor Adriano, ao falar aqui da fornicação, da pornéia, por exemplo, ele fez uma distinção que eu acho interessante. No caso dessas pessoas, elas não estão sofrendo desse mal. Elas têm um compromisso fixo, sério. Às vezes um compromisso do coração. Elas estão juntos. Defina casamento. Biblicamente, se for o caso e necessário, juridicamente também. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E ainda que nós vivamos na sociedade sob o comando, sob a orientação normativa do Estado, importa obedecer antes a Deus do que aos homens, no extremo. Nós não podemos desobedecer a Deus se os homens nos forçarem a isso. Então, nesse sentido, o casamento é exclusivamente, biblicamente falando, como cristão, a união de um homem, sexo masculino, com uma mulher, sexo feminino, para viverem maritalmente, para serem felizes, para procriarem, se assim Deus conceder esse privilégio a eles, para serem também os mordomos, a partir do mandato cultural de Gênesis, Sim. e administrarem a criação de Deus sob o comando do Senhor. Isso traz felicidade quando isso é observado. É bem verdade que os nossos tempos têm transtornado esse conceito e relativizado essas coisas. Mas nós queremos, como cristãos, que há os absolutos do Senhor. E nós devemos estar dispostos a pagar o preço da nossa compreensão. Não entrando em guerras e disputas insanas, ideológicas às vezes, porque existe uma ideologia religiosa também. Mas tendo cuidado de sermos servos ou levarmos cativo todo o pensamento nosso ao Senhor Jesus Cristo, em que todos os mistérios, segredos, ciências, conhecimentos estão ali como fonte que Ele compartilha por nós, por meio do Espírito Santo, revelado na palavra. Amém. Perfeito. Então, partindo desse pressuposto bíblico, não existe a figura do amaziado, do amigado, do juntado. Porque se é um homem, se é uma mulher que deixa o pai e mãe juntos para procriar e cuidar do mandato, pronto. Posso eles completar? Estão casados. Já que o senhor está instigando desse jeito, eu sou obrigado a dizer que, ao mesmo tempo, nós vivemos no mundo posto. E nesta esfera, nós devemos submeter às autoridades, desde que elas não nos obriguem a descumprir a vontade do Senhor revelada em sua palavra. Então, nesse sentido, o casamento, que infelizmente no nosso tempo é tido como algo assim indispensável, o casamento, eu digo casamento civil, não necessariamente a festa, a cerimônia, mas para nós cristãos, nos apresentarmos perante um ministro, um pastor, que vai celebrar a cerimônia, mas também abençoar, né? Rogar a bênção do Senhor sobre o casal, para que nós sejamos felizes, isso é uma necessidade. É nesse sentido que essas figuras dos juntados, amaziados, né? Arranjados, enfim, amigados, né? São mais amigos, então, do que cônjuges. Sim. Amigados, né? Essa expressão é muito ruim. Eu gosto muito da língua portuguesa e a expressão amigado é muito estranha, né? Um casamento nosso não pode dizer, nós temos que ser amigos, claro. Mas amigados não, né? Porque amigo não pode fazer certas coisas que, principalmente trair o amigo, né? Verdade. Então, nesse sentido, nós devemos pensar nesta perspectiva de que nós vivemos já na eternidade, no sentido que a vida eterna nos é dada por nosso Deus, pela morte de Cristo, mas, ao mesmo tempo, nós ainda estamos no agora. E, neste tempo, é muito importante que nós pensemos no que Deus tem para o casamento. Não foi à toa que Ele estabeleceu o casamento, né? Aliás, a Bíblia começa com o casamento. Sim. E termina com o casamento, né? Com as bodas. É uma coisa maravilhosa ali. Então, deixa o homem, princípio da separação. O homem e a mulher deixam seus pais, princípio da unidade, se juntam. Formam uma só carne, intimidade absoluta. Né? E aí, para quê? Para serem felizes, para cumprir a vontade de Deus. E vem a ordem dizendo que o que Deus ajuntou,
não separe o homem, que é o princípio da indissolubilidade do vínculo matrimonial. Sim. Mas o mesmo texto de Coríntios, 1 Coríntios 7 vai falar do apartar-se, né? E aí entra, como bem vai falar, tenho certeza, também o irmão Adriano Aguiar, nós vamos ver que há situações em que há necessidade até de um apartamento, de um afastamento, até do divórcio. Não porque Deus queira, Deus não quer, não separe o homem, mas há situações tais que, infelizmente, o pecado, sobretudo quando você tem um cristão, um marido cristão, uma mulher temente a Deus cristã, e um cônjuge, às vezes até cristão, que é alguém usado para infernizar a vida do outro. E aí, como é que fica? Tem situações dificílimas. Sim, o carnal. Tem esse. Mas vamos ficar, por enquanto, só no casamento. Tá bom. Deixa o divórcio dar outro programa. Não, tudo bem. Verdade. Vamos ficar no casamento. Mas, pastor Adriano, eu quero ouvir a sua definição também de casamento. Você viu que o Robson foi correr biblicamente aqui, depois ele precisou ir na questão jurídica também para colocar o casamento civil. Sim. Então, eu quero a sua definição. Defina casamento aí para a gente entender a situação dessas pessoas que nós estamos colocando. Por favor. Vamos lá. Para mim, a melhor definição de casamento é um deixar para se apegar. Se nós lemos Gênesis 2:24, como foi citado pelo pastor Robson, o varão, ele deixará, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse deixar tem pelo menos 3 fases. É um deixar financeiro, deixar pai, é um deixar financeiro. Segundo, deixar mãe, é um deixar emocional. Efetivo. Terceiro, unir-se-á, é um deixar geográfico. Por que eu faço essa definição? Porque eu chamo o casamento de uma escola que nós nos matriculamos para aprender a ser o que nunca fomos. Nós temos que sair do ninho dos pais, o homem, se unir à mulher. Se você vê conceito bíblico de casamento, você vai perceber que casamento na Bíblia acontecia a partir da relação sexual. Quando Eliezer foi buscar Rebeca, que lhe apresentou ao seu varão Isaque, a Bíblia diz que ele pegou ela, levou para a tenda e ali amou-a. Consumou. Pronto, consumou através da relação sexual. Só que uma coisa me chama a atenção. Eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. E ele escreve no capítulo 13, dá um debate, claro. Capítulo 13, verso 4, né? Ele escreveu assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O matrimônio e o leito sem mácula. Aí ele continua: e os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O que ele está dizendo? Que casamento, ele não é nem prostituição e nem adultério. Só que a palavra casamento, a definição do latim, casamentum, significa acasalamento diário. O que foi introduzido na mente da sociedade é que casamento é aquela festa que aconteceu naquele dia, com fotos, com filmagens, mas casamento é todos os dias. Ele acontece a partir do momento que eu acordei, que eu olhei para minha esposa, eu estou me casando com ela. Por isso que todo o processo de descasamento, ele se dá paulatinamente. Um casamento não acaba de um dia para a noite. Quando eu falo sobre isso, eu tenho que deixar claro que o casamento ele é um processo que não termina no dia que eu assinei um papel. Agora, vamos entrar na questão do papel. Por exemplo, se eu assinar o papel, foi ali o dia que eu me casei? Não. Inclusive, já pela lei, o pastor Robson deve saber melhor do que eu sobre isso, se uma pessoa assinar o papel, casar lá no cartório, e depois um e o outro não cumprir os seus papéis sociais, como marido e mulher, esse casamento pode ser desfeito. Anulado, né? Anulado. Então, eu creio muito que o casamento se define por unicidade. Pronto. Perfeito. Pronto, unicidade. Mas agora esse que é o problema de vocês. É esse nó que vocês vão ter que desatar. Porque se é pela união, esses casos que nós estamos colocando, que eles não estão errados, pastor. Sim. Mas vamos lá. Posso concluir? Vamos lá, eu quero. Vamos lá? Vamos para alguns conceitos. A Bíblia diz em Romanos 14, 23, que o que não é feito por fé é pecado. Pecado. Sim. Então, o que nós estamos vendo hoje? Muitas pessoas que estão juntas, e aí você pergunta, como é que está o casamento de você? Não, nós não somos casados, a gente mora junto.
Mas vocês não querem casar? Perfeito. Não, a gente Perfeito. tá vendo aí se vai dar certo. E casamento não é test drive. Perfeito. Ótimo. Casamento não é test drive. Eu acho que a decisão pela fé, e para mim, nessa questão é fácil falar, porque eu comecei a trabalhar com 9 anos. Com 14 eu já tinha carro, já tinha salário, eu já queria casar. Eu nunca namorei sem intenção de casar. E eu não era cristão. Eu vim para Cristo por bondade do Senhor com 16 anos. Então, eu penso que uma pessoa que tem a revelação do Evangelho de Cristo, ela tem que ter a fé. Deixa eu ir numa questão mais prática para vocês analisarem aqui os dois, pensando aqui no gabinete pastoral. Chegou o irmãozinho ou a irmãzinha lá, bateu na porta, pastor, quero conversar com o irmão. Aprendi aqui que na Bíblia o casamento é a união, é sair da casa do meu pai, é ir para longe da minha mãe, é me unir à minha esposa. Tem a irmãzinha aqui que vocês conhecem, congrega aqui com a gente, nós vamos morar junto e nós vamos casar. Mas eu não queria casar no papel, não. Mas nós vamos casar. O pai dela sabe, meu pai sabe, ela está consciente, é isso aí. Porque o casamento bíblico é desse jeito. Qual o conselho para ele? Eu diria, meu irmão, parabéns pela decisão. Depois de seguir a Jesus Cristo, o mais importante é com quem você vai viver os seus dias. E olha, pela Bíblia, é até o final dos dias. Sim. Agora, quem garante que você, ou a sua escolhida, né? A consorte, né? Às vezes com azar, a consorte, conseguirão manter esse compromisso que vocês estão querendo firmar agora para a eternidade, né? Felizes para sempre. Podem haver filhos, podem vir compromissos financeiros, dívidas, podem vir familiares dependendo de vocês, morrem os irmãos todos, quem tem que cuidar da mamãe idosa, do papai, são vocês. E se vocês não estiverem juntos? Então, até pela sua vulnerabilidade, pela falibilidade humana, o ter um compromisso formalizado é muito bom. Tudo bem que papel não segura ninguém. Aliás, vocês são mais novos do que eu, mas lá pelos anos 70, um cantor de um nível assim um pouco mais questionável para alguns, chamado Odair José, dizia, na minha opinião, assinar papel para quê? Isso não vai prender ninguém. O importante é ser feliz. Eu conheço muita gente que pelas leis estão casados. Na verdade, nem se falam. Dormem em quartos separados, etc. Então, isso tem certa razão. Não é o papel que prende. Mas, meus irmãos, nós sabemos o quanto é importante você firmar um compromisso. Foi-se o tempo em que o fio de bigode, né? Quem sabe da sobrancelha da irmã, né? Garantiria alguma coisa. Sim. Não, é preciso. Isso ajuda-nos. Ajuda-nos na nossa fraqueza, nesse sentido, pegando a carona com o tempo, a expressão bíblica. O compromisso na igreja. Ah, eu não quero fazer cerimônia. Já houve casos na igreja que fui pastor durante mais tempo, Americanópolis, em que os irmãos eles não eram casados formalmente, mas já tinham filhos. E nós fizemos o possível para regularizar a vida deles. A igreja chegou a financiar no cartório, naquele tempo não tinha gratuidade. Não tinha as facilidades. É possível. Fizemos uma festa pequena na igreja para eles, um salão social, ela vestida de noiva, mesmo com os filhos. Uma das filhas entrou com as alianças. Tão bonito, fizeram as promessas. Nós precisamos dessas coisas. Elas não são despeciendas, sem utilidade. Então, nesse sentido, que eu entendo que é muito importante que a igreja não abra mão disso. Agora, há exceções. Depois a gente vai falar. Há situações em que eu vejo que querer que um casal... Por exemplo, vou adiantar. Que um casal, ela tem 90 anos, ele tem 93, amam-se. Vamos, não, vocês têm que se casar, tem que ir ao cartório. Gente, ele já vem vivendo, já tem trinetos, às vezes. Sim. Será que é o caso de querer que eles se casem? Suspender a comunhão? Se vocês morrerem, nem vai ter ofício de túmulo, porque vocês não são casados. Eu não tinha nem pensado nisso, mas tem igreja que não, se não dá ceia, não vai fazer ofício fúnebre. Mas não é, isso é uma loucura. Eita. Mas quero ouvir o seu aconselhamento pastoral, pastor Adriano, nesse caso aí. Sim. Só volta um pouquinho. Não, cumpre todos os requisitos, Sim. a pessoa quer casar, Sim. quer cumprir aqueles ordenamentos que o irmão citou, né? Deixar o pai financeiramente, certo. geograficamente, unir a esposa. Mas ele acha que não tem necessidade do cartório. Ele não quer fazer festa,
Mas está na igreja. É membro, os dois. Ok. Os dois são membros dessa Sim. igreja. Inclusive, foram lá no gabinete para o irmão orar pela vida deles, que eles estão Perfeito. iniciando uma vida. Mas eles não querem casar, porque eles entendem que, biblicamente, eles estão cumprindo todos os requisitos. Bom, eu primeiro falaria a eles o seguinte: Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Perfeito. Eu perguntaria para o casal, vocês querem que o vosso casamento seja para a glória de Deus? Eles vão responder, claro, sim, nós estamos nos amando. Eu diria o seguinte, já que vocês desejam que a glória de Deus seja vista nesse casamento, tape as brechas. Perfeito. Olha aí o papel, olha aí o cartório. Ah, já aconteceu várias vezes, pastor, mas nós não temos condições de maneira nenhuma. A igreja vai fazer isso, vai ser para nós uma alegria, se alegrar com vocês que estão alegres. Então, o meu conselho seria muito básico nessa questão. Vamos resolver, porque eles têm a revelação. Na verdade, na maioria das vezes que alguém me procurou exatamente dessa forma, eles estavam querendo alguém para abraçá-los e ajudar a eles a tomar a decisão imediata. Geralmente, esse pensamento se dá quando uma pessoa não é crente, né? E ela não quer, ela até chega a dizer, eu acho isso desnecessário, casamento desnecessário, né? Também, há pouco tempo, eu fui procurado por uma pastora. E olha o caso dela, queridos, olha o caso dela. Ela falou assim, pastor, como que fica o meu caso? Porque em todo o tempo eu estou sendo como uma seta na minha mente de que as coisas não estão acontecendo na minha vida por isso. Falei, o que foi, pastora? Ela falou o seguinte, olha, eu era casada na igreja com meu esposo, ele decidiu um dia se afastar da igreja e decidiu se separar de mim. Eu morando aqui em São Paulo, ele foi embora para Pernambuco e chegou lá, ele morreu. E ela, no papel, casada com ele. Quando ela foi até lá para resolver as questões, colocaram no certidão de óbito dele que ele era solteiro. Eita. O que aconteceu com ela? Ela ficou amarrada, chegou a pedir aos advogados orientação e hoje o estado dela, ela vive com o seu esposo. Ela ficou viúva, vive com o seu esposo há 5 anos. Mas não Ela pode tem casar. o documento de casa. Ela tem 2 documentos, de casada e de viúva, sendo que colocaram no certidão de óbito. Aí ela perguntou assim, essa é a pergunta, pastor, e aí? Eu vou para o céu? E aí? Uma pastora, e aí? O diabo está me atacando, porque eu tenho certeza que está errado. De maneira nenhuma, minha irmã. A irmã está livre, principalmente porque a irmã é viúva. A irmã é viúva, outros sim. Imaginemos alguém amaziado dentro da igreja, batizado nas águas, participando da ceia. Se essa pessoa morrer, Zeca, ela vai para o céu? Se essa pessoa amaziada dentro da igreja, servindo ao Senhor, devolvendo, vou dar logo um relato, devolvendo o dízimo, fiel ao seu esposo ou vice-versa, se ela morrer, ela vai para o céu? Se pela fé ela aceitou Cristo, vai. Bom, então, se ela chegar no céu, ela vai participar das bodas do Cordeiro? Certeza. Se ela pode participar das bodas do Cordeiro, quem somos nós, como está no tema, vamos negar a essa pessoa a Santa Ceia? Então, é um caso interessantíssimo. Sim. E agora surge, então, antes de entrar na ceia, assim, nos pormenores, eu também não sei se dá para ser rápido, mas deixa eu só colocar uma outra figura aqui. Nós estamos até planejando um programa para falar só disso. Serve união estável? Bom, o senhor disse que nós não falaríamos sobre isso. Mas a situação... Só se pode ou não, porque os Não, pormenores realmente nós vamos fazer um programa só para falar disso. Só para falar Mas disso. a situação é similar. É apenas vamos dizer assim, um reconhecimento jurídico de uma vida de amaziamento, de navegação, para efeitos mais jurídicos, mais patrimoniais, proteção da vulnerabilidade normalmente da esposa, Sim. da contribuição que ela deu para a esposa, aspas, né? Que convive ali na união estável. Sim. Há situações difíceis ligadas a isso. De ser analisado. Um dos maiores problemas, irmãos que estão nos ouvindo nessa noite aqui, também
ou talvez até principalmente, é a questão do precedente. Do precedente. Você cria uma situação, o conselho da igreja, o pastor ou o grupo de dirigentes da igreja toma uma decisão excepcional e, às vezes, sem pensar no impacto que isso terá nas novas situações e no exemplo que se criou. Nós estamos vivendo um tempo de muito liberalismo comportamental. Essa nova moralidade que surgiu lá no final dos anos 60, mas ela continuou. Hoje a coisa está muito pior. Então, a igreja é um dos poucos lugares em que nós ainda temos um pensamento, não são todas as igrejas, infelizmente, em mais de 6 mil denominações dentro do nosso país, mas infelizmente, há uma tendência dos mais novos, notadamente nesse mundo digital, em que o acesso às informações, às redes de influência, etc., é tão intensa e tão, perdoe-me a redundância, é tão influenciador de comportamento, que se a igreja não valorizar o papel que lhe foi outorgado por Deus, de ser uma coluna, um baluarte da verdade, e a verdade de Deus revelada, a gente vai se perder. O Rotary é ótimo, faz um trabalho social maravilhoso. Usa aí o Greenpeace, faz um trabalho ambiental, organizações de todo tipo, mundo afora, com muitas boas intenções. Mas só existe uma instituição voltada a cumprir a vontade de Deus e a igreja. Se ela abrir mão deste papel, irmãos, isso começa em casa, e começa em casamento, começa a educação de filhos, e nossas famílias das igrejas são nossos filhos, de certo modo, somos parte dessa família, então nós não podemos prescindir ou abrir mão disso. Então essa é a minha opinião, nós temos que ter muito cuidado, porque uma decisão errônea, ela pode acarretar muitos frutos até a volta de Jesus. Sim. Para a gente finalizar essa parte aqui do casamento e entrar nos pormenores da ceia, serve a união estável? Olha, a união civil é nova, tem 134 anos. 1890, dia 21 de janeiro, através do presidente Marechal Deodoro, ele foi onde... Qual foi a questão de promulgar esse tipo de lei? Foi para resolver o problema de muitos homens que tinham mais do que uma família, que na hora deste homem falecer, a divisão dos bens, de como que se daria isso, né? Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, de fato, quando Jesus fala que o que Deus uniu não separa o homem, eu sempre tenho uma indagação. Essa é a revelação que está explícita. O que Deus uniu não separa o homem. Eu faço uma pergunta. E o que Deus não uniu? Quem é que sabe o que Deus uniu e o que Deus não uniu? Perfeito. Pelas experiências que eu tenho tido com essa questão de casamento, eu não posso nem julgar se uma pessoa deseja permanecer em um casamento ruim. Eu não posso nem julgar. Às vezes, a pessoa ela deseja viver dentro deste casamento, onde está havendo o chamado apolu, o chamado repúdio, porque existe uma diferença entre o divórcio e o repúdio. A pessoa está sendo repudiada dentro do seu casamento, mas ela deseja continuar nesse estado. É isso que eu entendo, que o que Deus ajuntou não separe o homem, porque às vezes a pessoa aceita isso, né? Então, assim, amaziado, vale? Eu entendo, a minha resposta seria, vamos investigar o caso. Vamos saber o que está por detrás disso aí. Zeca, permita-me aqui, Claro. na linha do que ele acabou de dizer, dando corpo à sua pergunta. Deus uniu um jugo desigual, que ele disse que não pode ser feito? Pois é. Sim, mas olha, é casamento, lindo, filhos, etc. Tem a benção de Deus? Às vezes nós temos irmãos e irmãs nossas colhendo o que plantaram. Exatamente. Fruto de uma escolha, né? Exatamente. Exatamente. Por isso que entraria naquele exemplo que o pastor Adriano colocou, de pessoas que poderiam ser impedidas, né, ou disciplinadas por conta dessa escolha, já convertidas e tudo mais. Nosso tempo passa muito rápido. Tinha muita coisa para falar de casamento. A gente poderia colocar os exemplos daquelas mulheres que são viúvas, recebem pensão e não querem casar para não parar de receber o dinheiro. Verdade. Tem muito caso, mas agora eu não consigo. Eu quero entrar na ceia. Quero falar da ceia. E eu vou pegar um versículo bíblico e vou pedir para os irmãos, então, comentarem. 1 Coríntios 11. É o texto áureo, né?
na instituição da ceia, o apóstolo Paulo dando ali as orientações. Versículo 28, ele diz o seguinte: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E agora vem a pergunta, meus irmãos, começando com o pastor Robson. Se Paulo fala aqui para cada um examinar, para participar do pão, por que a igreja está fazendo esse exame e não a pessoa? Porque partindo do pressuposto de que a pessoa está ali amaziada, amigada, juntada, mas quem impede ou não é a igreja e não a pessoa. Santa Ceia, como a pregação da palavra, a oração, a própria convivência, a presença do Espírito Santo no corpo de Cristo, a comunhão, são meios de graça. E é nessa perspectiva que nós nos aproximamos da mesa do Senhor, para receber dele a bênção. Isso é tão grandioso que impõe um exame. Ainda que salvo, já por Jesus Cristo, pela obra de Deus, mas nós ainda cometemos pecado ainda. Então, na hora de tomarmos da mesa do Senhor, assim como nós devemos lavar as mãos antes de fazer uma refeição, nós temos que examinar o nosso coração. Até para que os nossos olhos tenham as camadas da incredulidade, ou do pecado, ou do acostumar-se com esse século em que estamos, caiam naquela hora, e quem dera permanecessem, e nós pudéssemos contemplar, de fato, a grandeza da obra de Cristo em nosso favor. Examine-se sempre o homem. E assim, aproxime-se do Senhor. Mas na Santa Ceia há um destaque. Isso eu creio que é mais amplo, mais genérico até, do que a questão de alguém que vem numa vida de pecados. Pode ser um marido cristão, uma mulher descrente, e o comportamento dessa mulher descrente é menos reprovável diante de Deus do que o comportamento desse homem, pelo mau testemunho, por uma série de coisas. Mas pode ser o contrário também. Pode ser um cristão ou uma cristã casada com um cônjuge que vem recusando-se peremptoriamente a se casar, a regularizar a vida matrimonial como seria o desejável, formalizando esse casamento, né? Permitindo que a pessoa tivesse uma paz de espírito e conjugal e familiar, enfim. E agora, o que essa pessoa faz? Ela não pode participar da ceia do Senhor? Não, aí nós estaríamos indo além da palavra de Deus, porque, veja, na primeira aos Coríntios também, muito conhecido, né, o capítulo de número 7, Paulo falando exatamente desde o primeiro versículo sobre que são respostas a perguntas acerca do casamento. Ao chegar no 15, ele diz assim, no 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. De outra sorte, os vossos filhos, derivados dos dois, óbvio, né? Seriam impuros, porém agora são santos, porque a esposa, a mãe ou o marido cristão, Deus permite que ele seja um canal de bênção, de santificação ali. Mas, veja aqui, né, olha essa conjunção aqui tão marcante, muda o quadro, né? Mas, se o descrente quiser apartar-se, o cônjuge descrente, o marido ou a esposa descrente, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Não fica obrigado. Ele não tem como entrar no coração do outro e forçar com que o outro se case. A igreja agora vai prejudicar, vai dizer, não, você não pode, você está firme na igreja, você está ativo aqui, você é uma bênção, E agora, só que na hora do meio de graça, até para você ser abençoado, para que você reforce a sua fé, para que você dê um testemunho mais vibrante, mais, quem sabe, mais tocante ainda, sendo usado por Deus, para a conversão desse seu cônjuge, eu vou privá-lo. Jesus deu, na instituição da Santa Ceia, ele deu a Pedro, que negaria 3 vezes, na terceira vez até com palavrões. Ele deu a Tomé, que se não colocasse o dedo, ele deu a Judas, o filho da perdição. Não vamos aqui dizer assim, a Santa Ceia então pode ser banalizada? Meus irmãos, nem de longe. Examine-se, a começar o pastor ministrante, a si mesmo, se ele tem condições de pegar o pão e o vinho e dizer, tomai e comei, bebei dele todos. Então, a igreja tem que ter muita sabedoria, vinda do alto, para que ela não seja pedra de tropeço na vida de pequeninos.
Isso não é banalizar os meios de graça. Quero ouvir também a sua contribuição, pastor Adriano, sobre essa questão da administração, né? O texto aqui parece colocar no indivíduo um destaque que os irmãos, na fala de vocês, têm colocado na igreja. Queria que o irmão comentasse para a gente, por favor. Eu entendo pelo texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, que a Santa Ceia ela é de fórum íntimo. Perfeito. E quando Paulo fala sobre examinar-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, como está escrito, coma deste pão e beba deste cálice, ele está dizendo que eu, para reunir um povo para participar da ceia, não preciso pedir atestado de antecedência para ninguém. Você é casado? Você não é? Como é que você vive? De maneira nenhuma. É fórum íntimo. Só que lá na frente ele vai falar sobre a indignidade de participar do corpo e do sangue. E como que eu entendo essa indignidade? Eu vou propor aqui uma situação. A pessoa está dentro da igreja, no ato da ceia, ela está pegando no pão, no cálice, ela está olhando do lado e está julgando o irmão. Olha, nem que seja no pensamento, olha, fulana de tal, olha lá, está pegando no pão, olha, não deveria estar participando da ceia. A indignidade se dá quando eu não reconheço que eu sou indigno por si de participar daquele ato, mas eu estou ali por causa da dignidade que o Senhor me concede. E não por minhas obras, não é que eu fiquei um mês sem pecar, não é que eu fiquei um mês sem falhar, não. Existem pessoas que quando vão pegar a ceia, elas pegam com aquela, né, com aquele, olha, tá vendo, eu venci um mês, eu não pequei. Quem é que não peca? Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, coloca duas situações para mim receber o perdão dos meus pecados. Lá está escrito assim, se andarmos na luz, como na luz o Senhor está, primeira condição, temos comunhão uns com os outros, é a segunda condição, e só depois o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Observe que nós só aceitamos esse sacrifício de Jesus, até porque não podemos nos esquecer que a Santa Ceia é um memorial. É uma ordenança, mas é um memorial. Fazei isto todas as vezes que comerdes ou que beberdes em memória de mim. É fazer o ato. O que é examine-se a si mesmo? É eu e Cristo. É eu olhando para o sacrifício de Cristo, sem julgar ninguém ao meu redor. É um fórum íntimo entre eu. Agora, observe, eu penso que a postura de um pastor que está ensinando as suas ovelhas a obedecer a Deus é, naquele ato, explicar. Queridos, olha, aqui nesta igreja, e eu entendo o zelo dos pastores, às vezes, nessa questão, às vezes um zelo exagerado, porém eu entendo, respeito as denominações, mas eu tenho que pegar ali e falar assim, queridos, olha, esse ato é um ato para quem é batizado nas águas, que isso dá um outro debate, né? É um ato para quem é batizado nas águas, porque eu sei que há igrejas que oferecem a Santa Ceia, né? A ceia do Senhor, sem a necessidade do batismo, e você e Jesus agora estão um de frente ao outro. O fórum é íntimo, é seu. Porém, é importante o pastor dar essa orientação. Porque sabe o que pode acontecer? De alguém entrar na igreja e olhar todo aquele cenário e falar assim, que interessante, os crentes comem junto. E nem entender qual é o valor espiritual, místico daquela ordenança, daquele sacramento. Só tem 2 sacramentos na Bíblia, o batismo e a Santa Ceia. O batismo é um rito de iniciação e a Santa Ceia é um rito de manutenção. A minha comunhão, o perdão dos meus pecados vão ser ali manifestados, através do sangue de Jesus. Fora o íntimo. Então, nós vamos para o intervalo, mas só para dar um passo a mais nessa questão, pastor, você falou aí do fórum íntimo, como é que fica, então, essa questão de afastar os membros da comunhão da ceia? Vou colocar aqui, irmão. Claro. O pessoal já fala que eu sou liberal hoje, então já vão pegar no meu pé. A igreja não está errada em fazer isso?
Olha, eu vou te responder de bate-pronto para ajudar aqui no programa. Está errado. O que eu preciso fazer? Eu preciso orientar. Eu não posso determinar. Eu não sou o dono do sacrifício, eu também não sou o dono do céu. Eu oriento e outra, eu digo à pessoa sempre, como que você está? É você que precisa responder. É você que... o fórum é seu, ele é íntimo seu. De maneira que, se nós começarmos a falar, você não participa da ceia, como eu vim para Cristo em 96, e eu ainda comecei na itinerância ali, eu vi muitas situações de o pastor ficar na porta da igreja, falando, você não vai participar da ceia, você não vai, você fez isso, você fez aquilo. É um erro grasso, terrível. Nós não podemos limitar ninguém a isso. Nós orientamos, mas a decisão precisa ser da pessoa. Parece-me que aí até uma cumplicidade por omissão por parte do pastor e do conselho, da liderança da igreja. Porque se o irmão está em falta, ele tem que ser chamado para a admoestação, para a suspensão ou afastamento. Nós temos o nosso código de disciplina da IPB, por tempo determinado. E até exclusão, se for uma coisa gravíssima. Se é um oficial da igreja, ordenado, presbítero, pastor, diácono, até a deposição do cargo. Agora, você não é pastor da ceia, por que você está fazendo isso e isso? Ué, mas por que o senhor não avisou? Por que o senhor não me chamou para me mostrar pela Bíblia, né? Então, a minha ajudar falta, a me né? convencer do pecado e eu me arrepender? E ficar afastado ou até... Agora, interessante, o Aguiar, reverendo meu irmão, é que Paulo fala assim, examine-se, que é diante de Deus. Né? Corendel, né? O coração com Deus ali, Espírito Santo, comunhão. E assim coma. O incentivo é participe. Não é fuja. Ore agora, faça uma confissão verdadeira. Isso. E você não vai enganar, você pode enganar a nós, no plano horizontal, mas a Deus. Então, participe, porque é meio de graça. Perfeito. Vai, não peques mais. Perfeito. Entendo que sempre o objetivo é a restauração. Exato. Isso. É examinar Isso. e participar. Perfeito. Sim. Mas, então, de onde surge aquela história de 6 meses afastado? Eita. Porque existe a disciplina eclesiástica. As marcas da verdadeira igreja são a pregação do evangelho, Isso. a ministração correta dos sacramentos, 2 mencionados, e a correta, justa, bíblica disciplina. Eu também concordo, tem que disciplinar, mas... Agora, eu não vou ter mais olha tempo. só, eu preciso falar isso aqui Tem que fazer um rapidamente. programa só disso, de Dependendo disciplina e ceia. do modelo da igreja, isso é mais fácil de ser resolvido lá dentro da igreja, que é episcopal. O pastor decide, uma igreja só, tem uma unidade só, ele decide tudo. Quando você tem um corpo de igrejas, ele presta contas ao grupo, ao pastor-presidente, conselho, presbitério. Então, infelizmente, Zeca, até isso influencia na administração dessa situação delicada, que é qual é a forma de governo dessa igreja, dessa denominação. Sim. Isso vai dizer muito de como uma coisa vai ser resolvida, mas que prevaleça a vontade de Deus. Pastor Robson, Zé, você me permite? Rapidinho. pra Isso, gente rapidinho. intervalo, por O favor. pastor Robson, ele citou 1 Coríntios 7, né? Uma coisa me chamou a atenção. Quando o Paulo está dando aquela instrução, ele está falando a casados, a solteiros, depois vai falar a viúvas. No verso 10, 1 Coríntios 7, verso 10, ele diz assim, ó, todavia aos casados mando, observe isso, não eu, mas o Senhor, que a mulher, senão a parte do marido. Aí está claro. Ele está falando assim, mando, não sou eu que estou mandando, é o Senhor que está mandando. Agora olha o verso 12. Olha o verso 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Vocês viram a mudança? É. Quando ele vai É falar opinião. na questão de união material não marital não legalizada, ele está dizendo, quem vai falar sou eu, não é o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, eu só estou dando um conselho. Não a deixe, não deixe. Então, cada caso, de fato, é um caso que precisa ser visto com muito carinho, com muito cuidado. Sem dúvida. Pena que a gente não tem mais tempo, precisa encerrar aqui o bloco, mas tinha assunto para a gente falar aqui. Inclusive, depois, Angélica, anota aí, vamos fazer um tema também da disciplina e da ceia, porque eu quero entender essa relação melhor. Quero entender, a gente falar só disso. Mas vamos para o intervalo. No próximo bloco, ele é mais curtinho, mas vai dar tempo das considerações finais
Então, meus convidados vão trazer ali as conclusões do tema e vou pedir para eles reforçarem para você que enfrenta, né, como logo no início o pastor Adriano falou, uma situação semelhante, parecida, uma aplicação disso. Bom, o que essa conversa aqui precisa te ajudar aí a transformar a sua vida prática nesse sentido, de repente você que enfrenta esse tipo de problema aí com relação à legalização do seu relacionamento, né, do matrimônio, tá certo? Antes disso, vamos colocar aí na tela, por favor, o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Já aparece aí na sua tela o telefone, código 11 3115 0819. Quer se preparar para o Sagrado Ministério, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, da teologia, o Vejam Só indica para você a Grade. São mais de 20 anos caminhando juntos e lá na Grade você vai conseguir realmente essa capacitação, essa preparação, tá bom? Ótimos professores, tem vários formatos, modelos dos cursos para você. Então liga lá, anota direitinho o telefone e amanhã você liga, fala na Secretaria-Geral, pegue todas as informações para você com certeza se encaixar em algum desses modelos e se tornar o próximo aluno da Grade, tá bom? Vai ser bênção na sua vida e ministério também, tá certo? Além disso, as redes sociais da HIT, da emissora, estão aqui para você, ó. Vem conhecer o nosso conteúdo, a nossa programação, os temas que nós abordamos, os assuntos, os convidados que nós recebemos, os programas. E tem muita coisa bacana aqui na HIT, nosso jornalismo, tem muita informação. Chega por lá para você conhecer toda a nossa programação também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre as questões relacionadas a esses formatos, né, de união aí que a gente tem, né, amaziado, amigado, juntado. Amigado não pode, né? Pode. Pode? É melhor não, mas... É popular, né? Então, Vox Populi. E como é que isso interfere ou deve ser administrado pela igreja com relação à ceia do Senhor? Recebendo aqui dos nossos estúdios o pastor Robson Garcês, também o pastor Adriano Aguiar, que no primeiro bloco aqui nos ajudaram demais no entendimento dessa questão. Uma conversa super abençoadora, agradável, tenho certeza que edificou a sua vida. Nesse bloco, nós vamos direto para as conclusões e considerações finais, tá bom? Então, meus convidados vão fazer ali as conclusões do tema e vão oferecer para você uma aplicação. A nossa dinâmica funciona assim, meus irmãos. Como no primeiro bloco o pastor Robson começou, neste bloco nós vamos dar a honra do pastor Adriano iniciar, tá bom? Certo. E aí o pastor Robson finaliza o programa aqui. A gente sempre utiliza esse método aqui para facilitar para a gente, tá bom? Quem começa num bloco, no outro bloco o outro começa, tá certo? Então, meu irmão, 3 minutos, conclusões, considerações finais e essa aplicação aí pra gente, por favor. Primeiro eu quero agradecer pelo convite honroso, me senti honrado em também poder contribuir para a glória de Deus dentro de um assunto tão importante, porque nós estamos lidando com vidas, né? E hoje, nesta noite, provavelmente muitas pessoas estão nos ouvindo, sofrendo com essa situação. E eu espero que vocês tenham tido a revelação, a direção para tomar as decisões que são necessárias, né? Eu sempre digo que eu reconheço o zelo de muitos pastores, de muitas denominações, quando o assunto ele é a obra de Deus, é a vida das pessoas, mas, como eu disse, cada caso é um caso e não há um texto bíblico que possa proibir alguém que seja amaziado de participar da Santa Ceia, de descer as águas, de viver a sua vida comum na igreja, quando não compete a ela, Zeca. Ela não pode resolver o problema. E a pessoa não podendo resolver o problema, ela não pode ser limitada na sua vida cristã. Como eu disse, não creio em cristãos de segunda classe. Então, eu gostaria de deixar aqui essa consideração
de que o que Paulo diz em Filipenses 1:6, que eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Nem todos os que chegam na igreja necessariamente precisam chegar prontos. Elas vão sendo aperfeiçoadas pelo próprio Espírito Santo de Deus, que vai ali. A gente, às vezes, chega em lugares dentro do Brasil, queridos, que um homem cheio do Espírito Santo lá dentro de uma tribo, ele tem 3 esposas. Eu estive no Egito e fui acolhido por um homem cheio do Espírito Santo, e ele tem 3 esposas. Eu fiquei pensando, como que é isso? Como que se dá isso? Eu entendo que a ele foi dado a revelação, a mim foi dado outra revelação. Então, eu entendo que ele é um homem de Deus e eu também não vou deixar de ser homem de Deus por isso. Que Deus abençoe. Amém. Pastor Robson, muito obrigado. Que honra, viu, poder conhecer o senhor. Obrigado. Eu espero um dia o senhor poder pisar lá naquela paróquia onde nós estamos servindo a Deus. Zeca, que alegria. O senhor nossa, meu irmão. é muito amável, muito mais ainda pessoalmente. Eu já Obrigado lhe pelo admirava carinho. através do Amém. programa. Muito obrigado. A Angélica pelo convite, a HIT TV. Que Deus continue abençoando essa programação. Muito Meu irmão, obrigado. a gente que agradece demais o carinho do irmão, foi um privilégio conhecê-lo. Deixar aqui registrado nosso carinho ao Ramon também, que fez a ponte, né? Fez o intermédio. Obrigado, viu, Ramon? Deus abençoe demais, irmão, sua vida. É uma alegria tê-lo aqui conosco também. Os contatos que o pastor Adriano disponibilizou estão salvos para você no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para conhecer um pouquinho melhor o ministério do irmão. Eu trabalho na igreja lá também, tá certo? Pastor Robson, 3 minutos por irmão também. Considerações finais e conclusão aí para a gente. As minhas primeiras palavras são de agradecimento também pela oportunidade, mais uma vez. E muito bom estar com você, eu me lembro de você, rapazinho, você não vai se lembrar, mas numa espécie de acampamento de jovens lá na Zona Norte de São Paulo, seu pai metido a jogador, né? de Sempre futebol. foi, né? E você devia ter talvez seus 13, 14 anos, e eu já era seminarista, o pastor começando, isso lá pelos anos 90, né? E a gente se reencontrou aqui, fiquei muito feliz com a sua chegada aqui ao posto de âncora deste programa, que precisamos reconhecer, reverendo Aguiar, que é diferente. Eu queria agradecer em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil pelo trabalho da HIT. Amém, obrigado. Como pastor que sou, não falo pela denominação, mas posso falar assim, como um pastor da igreja há mais de 30 anos, pelo trabalho que vocês fazem. Nenhuma denominação tem um trabalho tão duradouro e tão oportuno, que trata de tantos assuntos oportunos, necessários, diversos. A gente vê que há uma liberdade muito grande, vocês não pautam a gente, não pode falar nisso, pode falar naquilo. Isso é admirável, está dentro da liberdade cristã e da responsabilidade diante de Deus também. Amém. Então, as minhas palavras também, além dessas iniciais, são para dizer que este nosso encontro aqui, ao meu ver, é uma oportunidade para que o nosso irmão, que está nessa noite assistindo, assistir outros dias também, que ele possa pensar um pouco mais seriamente sobre o matrimônio, sobre o casamento criado por Deus, que é uma das colunas da nossa sociedade. Quando a família vai mal, quando o casamento se esgarça, se estraga, isso se reflete na sociedade. E nós temos hoje aí problemas muito sérios em nosso país. Às vezes, só calamidades como a que está ocorrendo lá no Sul levam as pessoas a valorizarem a família. Hoje, cedinho, eu recebi um quadrinho com 2 desenhos. No primeiro era assim, um pai, uma mãe com 2 crianças e um pai. E ele dizia assim, perdemos tudo. E aí a esposa fala assim, não perdemos tudo. Segundo o terceiro quadro, eles estão se abraçando assim, é verdade, nós temos tudo ainda. Isso é uma família abraçada. É isso que Deus quer, que nós pensemos no matrimônio nesse sentido. Amém. E então, tudo que vem para reforçar este valor da família, dos pais, dos filhos, dessa união que acaba sendo a célula máter da sociedade, como se diz, né? Tudo se projeta e se reflete no mundo em que nós vivemos. A igreja, ela tem que ser exemplo nisso aí. Sem dúvida. Quanto à Santa Ceia, é meio de graça. É meio de graça. Mas nós também não podemos, eu acho que aqui eu corro risco de ser mal interpretado, espero que não, mas, infelizmente, como disse o irmão, tem gente que pega a Santa Ceia dizendo assim, mas também temos gente que mistifica demais, como se não fosse algo que Deus nos deu. Quando, na verdade, nós sabemos que até, excepcionalmente, o ladrão da cruz ouviu de Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Sim. Tem muita gente tomando a Santa Ceia, quem sabe se batizando,
sem refletir sobre o sentido dessas coisas. Por isso que aquele que primeiro crer será batizado. Aquele que primeiro se examinar diante de Deus deve tomar do pão e beber do cálice. Quem se batiza sem pensar o que está fazendo, confessa ali, fala alguma coisa que não é do coração, ou usa os elementos da ceia, toma-os sem discernir, só está tomando juízo de Deus sobre si. Então, coma do pão e beba do cálice. Que Deus abençoe vocês e a todos os nossos irmãos que hão de assistir esse programa. Obrigado, reverendo. Primeiro, eu agradecer demais a presença do irmão. Eu que tenho a agradecer, Zé. Faço minhas as suas dores também. Padecemos esportivamente juntos. Nós estamos num grupo lá de vascaíno, onde a gente só sofre lá. Não tá fácil, não, a nossa vida. Mas olhemos para a cruz, mesmo que seja de Malta. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. É um amigo muito próximo do meu pai. A gente tivemos a oportunidade de nos encontrar em outros momentos, lá no Mackenzie também, em acampamentos, na igreja. E é sempre um privilégio, meu irmão, ouvi-lo, aprender com o irmão. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. E aqui também, como representante do Vejam Só, né, e da instituição que abre esse espaço aqui, eu deixo também o nosso agradecimento à Igreja Presbiteriana do Brasil, que muito tem colaborado com o programa também, com os seus obreiros, né, frequentando aqui, trazendo muito conhecimento, onde a gente pode levar o nosso público também. Tem sido bênção de verdade. Obrigado. Os contatos do Pastor Robson também estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá. Vamos colocar o resultado da enquete aí na tela para a gente encerrar, antes que eu estoure o tempo do programa. Bom, nós perguntamos aí sobre essas uniões informais e vamos ver o que o nosso público respondeu aí do procedimento. Vamos lá, primeira opção, que 26% escolheram a participação livre. Independente do relacionamento, do jeito que tá, tem que participar. Segunda opção, que o diálogo, né, e um entendimento precisa acontecer, que eu acho que foi a posição defendida aqui pelos nossos convidados, 29%. E o último, que era uma opção mais rígida, né, a abstinência, não participar, 45%. A maioria do nosso público, então, acredita que quem vive nessa situação demasiado amigado, juntado, não deve participar da ceia até que regularize a sua situação. É claro que uma enquete sim tem a frieza das opções, né? Mas viu aí que o nosso público é mais rígido aí, não pode participar. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que contribuiu. A edição de hoje termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima!